E aí, Gabi? E Tudo aí, bem? tudo bom? Gabi, eu começo sempre com a mesma pergunta, que é o nome do podcast, inclusive. A primeira pergunta para você é a seguinte: quem é você? Tô tentando descobrir. Tá tentando descobrir. É a melhor resposta, cara. É a melhor resposta. Do que você já descobriu, me conta um pouco, então. Olha, Pedro, eu descobri que eu sou foda. Eu descobri que eu Sim. sou foda. Sou assim, você. Às vezes, né, você para pra analisar a tua vida, as coisas que você já viveu, as coisas que você já conquistou, as coisas que você já abriu mão pra você ter paz, assim, na sua vida. E você descobre que é você é muito foda, você é maravilhosa, descobre que, caraca, que mulher assim que eu sou, né? Que eu tô me tornando. E te custou muito descobrir isso? Tipo, você demorou a chegar a essa conclusão? Ou Desculpa, esse ano, né? Fazendo esse ano? terapia. Fazendo terapia, descobrir essas coisas me fez assim. Na verdade, eu tô naquela fase do autoconhecimento, né? Daqueles questionamentos. Eu gosto daquelas psicólogas que se metem, né? Sim. Eu amo essas psicólogas que se metem, que falam as coisas que sai falando e você fica depois uma merda. Eu fico uma merda porque eu fico depois pensando, caraca, é mesmo. É mesmo, né? Aí depois eu fico Mas tu bem. não passa pela negação, não? Não, não é assim também. Aí, tipo, a gente nega primeiro, aí depois a gente vai, tipo, digerindo. Não, a gente nega, eu nego o tempo inteiro que eu não sou assim, mas depois eu vou refletir. Dá uma raiva quando elas falam assim, você vai dar uma refletida agora. Eu não Você quero vai refletir nada. aí você fica. Só que você acaba refletindo, porque acaba te catucando internamente. Então, eu aprendi muita coisa fazendo terapia. Eu vi um meme esses dias, acho que ontem, dizendo assim: estou pensando em como que eu vou contar para minha psicóloga, fazendo parecer que eu tô certa, entendeu? Tipo, como que eu vou, como que eu vou contar isso para minha psicóloga, parecendo que eu tô certa, entendeu? É mais ou menos isso, né? Então, é isso, eu tô me redescobrindo, assim. Nossa, mas assim, na fase da pandemia, quando eu comecei a fazer as minhas trilhas também, né? Foi uma fase que eu tive mais, assim, admiração pelas coisas de Deus. Cada vez que eu chegava numa montanha, cada vez que eu chegava numa cachoeira, cada vez que eu ia pra praia, assim, ficava lá admirando, vendo o quanto eu sou pequenininha, Eu não sei se né? acontece contigo também, mas quando a gente tem essas experiências, parece que quando você vai numa trilha, você encontra um pedaço de você lá, tá ligado? Tipo assim, um pedaço que você não conhecia, né? Uma superaçãozinha, você fala, caraca, tem um pedaço da Gabriela aqui, tá ligado? É. Tipo, não sei se acontece contigo também. Um pedaço que tem, que você encontra, e um pedaço que você deixa, né? Também. Sim, sim. É um pedaço que você deixa. E assim, para mim é uma conexão com Deus. E quando eu fico sem fazer, né? Porque nem é sempre a gente está fazendo, porque você tem prioridade de outras coisas na sua vida, mas sempre quando eu posso fazer, é um momento que eu tô eu e Deus, assim. É muito bom. Fantástico. Qual a tua memória mais antiga, Gabi? Quando tu pensa em você bem pequena, assim, qual é a tua primeira memória? Qual a primeira memória que vem na tua cabeça? A primeira memória. Eu sei que pra gente mais idosa, eu sei que é mais difícil lembrar da infância e tal. Tô te zoando. Palhaço. Mas em sentido de felicidade ou em sentido de dor? Primeira memória. Quando você lembra, qual é a memória mais criança que você tem, mais bebê, eu não sei. Da primeira infância, assim, Pode que eu ser. lembro, foi de uma briga entre meus pais. Isso me marcou muito e se essa sua pergunta tá me fazendo voltar a essa cena dos dois brigando porque um queria me levar porque eles se separaram
e um queria me levar e o outro queria que eu ficasse. E aí eu tava no meio daquele bolo ali. Sim, difícil, né? Para uma criança. É, difícil. Tinha quantos anos? 4 a 5 anos. E você foi criada mais com sua mãe, mais com seu pai? Como é que foi essa criação? Mais com meu pai. É? Pai. E isso faz bem para você lembrar disso? Ou é uma coisa que, tipo... Não, faz muito bem. Meu pai, se hoje eu sou quem eu sou hoje, eu devo isso a meu pai. Sim. Tem irmãos, irmãs? Como é que é esse teu seio familiar? Eu sou a irmã mais velha, né? Geralmente o irmão mais velho é o cabeça dos irmãos, né? Então, alcateia, assim, né? Pois é, então muitas coisas acontecem e a Gabi tá aqui para isso, né? Para estar abraçando as situações que ocorrem. Você tem quantos irmãos? Eu tenho Gabriel, Rafael, Larissa e João Vitor. Eles por parte de pai, de mãe, tá distribuído? Parte de pai e mãe é Gabriel e Rafael. Parte de pai tem o João Vitor e parte de mãe tem a Larissa. Entendi. Então você tem 2 irmãos que são de pai e mãe também. E aí tem um só de pai e um só de mãe. Isso. Entendi. E tem alguma diferença de tratamento? Tipo, os que são de pai e mãe são mesmo mais próximos de você? Ou para você não? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Os que são de pai e mãe são os mais distantes. São mais distantes. E o que é só do meu pai é o amor da minha vida, que é o João Vitor, né? Uhum. E a Larissa a gente não teve muito contato. Mas às vezes eu ainda lembro, assim, pode ser que eu lembre dela, venha assim na minha cabeça e alguma coisa esteja acontecendo, entendeu? Entendi. Então é meio sinistro. Tem essa ligação. Ser irmão mais velho, quem sabe que dessa situação de ser irmão mais velho, você é bem sensitivo aí quando acontece alguma coisa. Eu sou irmão mais velho. Não tá bem. Eu sou irmão mais velho, mas o meu irmão tem pouquíssima diferença de mim, tipo 1 ano e meio só. Então, meio que, tipo, a gente cresceu muito. Eu não me lembro, por exemplo, da minha vida antes do meu irmão. Porque ele nasceu, tinha 1 ano e meio. Então, eu não lembro do que é ser... É muito pouco. Né? E você tem filho também? Tenho Miguel de 10 anos. E como é que minha vida. Como é que foi se transformar em mãe? Sinistro, né? Porque veio sem pedir licença. Veio sem pedir licença. Não programou. Assim, foi um período da minha vida bem complicado, porque eu engravidei na adolescência, né? Tinha 17 anos de idade quando eu engravidei. Uhum. E aí, no caso, primeira coisa que tu pensa na vida... vou tirar, né? Vou abortar. 17 anos, fazendo pré-vestibular, 3º ano no ensino médio, trabalhando. Uma criança, nesse momento, vai mexer com a minha vida, vai mexer com meus sonhos, vai mexer com meus planos. Eu vou fazer um aborto, eu vou tirar. É a primeira coisa que você, quando tem uma gravidez indesejada, assim, muito cedo, é a primeira coisa que você pensa. Sim. Cheguei a procurar clínicas para fazer. Cheguei a ver esse tipo de coisas. E aí eu liguei para uma amiga. Eu lembro que esse dia foi tenso, Pedro, porque eu liguei para uma amiga. Aí falei assim com ela, que eu estava desconfiada, mas eu já sabia, mas falei para ela que eu estava só desconfiada. E que eu estava querendo fazer um aborto. E ela falou, tudo bem, vou conversar com uma pessoa para te orientar. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ela me retornou, ela falou, a pessoa pediu para você já chegar, né, com uma ultra do feto, para saber como que está. Aí eu falei, tá bom, então vou lá tirar, toda certa de mim, que eu ia fazer aquele procedimento, que eu ia fazer aquilo tudo. Aí eu fui fazer a ultra, Pedro. Quando chegou lá, que eu fui fazer a ultra, a doutora falou assim, olha que lindo como ele mexe os braços, as pernas, os pés.
olha que lindo! Aí eu olhei assim para a tela do computador, falei, mas já tá assim? Aí ela falou assim, aí ela, já tá assim. É um menino, você tá com 12 semanas. Tá previsto pro dia 24 de setembro de 2011, naquela época, né? E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí ela, escuta o coração do bebê, escuta. Aí tudo batendo. E aí eu falei, gente, que loucura. Aí sabe o que eu fiz depois dali? Fui lá na Uruguaiana, lá no centro da cidade, comprar um monte de roupinha. Porque tu se apaixonou pelo teu filho naquele momento. Me apaixonei por aquela situação. Aí eu queria fazer... Aí quando eu fui aceitando a ideia, aí comprei a saída da maternidade dele, eu tenho até hoje. Eu só não vou pegar agora pra você, porque tá muito lá intocado. Mas eu tenho essa saída da maternidade até hoje comigo e vai ficar marcado. Vai ficar com 40, 50, 60 anos e eu vou ficar com essa saída da maternidade pra mim, porque ficou marcado na minha vida. Caraca, eu fiquei muito emocionado agora. E tá aí o Miguel com 10 anos jogando Free Fire, querendo comprar diamante. Perguntei pra ele o que era apelão, que eu não sei o que era apelão. Aí ele me explicou hoje. É minha vida agora. O Miguel tem a idade da Ana Clara. A Ana Clara, que é minha filha mais velha, faz agora, dia 24, 11 anos. O Miguel faz em setembro? Setembro, 2011 ele nasceu. Ela também, 2011, Ana Clara. Ah, então, viu? Tá até uma mocinha também. Meses de diferença. Não, sim, esses dias eu postei foto dela e falei, gente, olha o tamanho da minha filha, cara. Né? Muito maneiro. Estamos velhos. Eu tô mais velho que você é novinha, tem um filho adolescente. E tua primeira experiência romântica, Gabi? Você lembra? Tudo desastroso. Me conta então tua primeira decepção amorosa, aquela que você chorou, sofreu, pensou que nunca mais ia amar na vida. Me conta essa. A primeira, eu tinha acho que uns 12 anos que eu me apaixonei. E era namorinho de beijinho só, né? Essas coisas, só que eu tinha 12, o menino tinha 15. Aí o menino sumiu. Não, minto. Rolou uma situação lá que meu pai descobriu que eu tinha beijado, porque eu tinha beijado esse menino. Olha, aí beijei o garoto. Aí fiquei apaixonada no beijo do garoto. Aí depois, pensei que eu tava namorando já. Pensei que eu já tava namorando. E aí o menino sumiu, eu lá, triste da vida, desiludida, o menino sumiu. Tava escrevendo no caderno, Gabi, fulano. Tava, nessa época eu escrevia, fazia cartinha. Aí daqui a pouco o garoto me aparece com uma menina, de mãos dadas na casa de uma amiga minha. Aí eu olhei aquilo, aí eu reparei a garota magrinha, tadinha, com a perninha de sabiá. Eu falei assim, gente, não acredito. Aí eu entro no quarto, subo as escadas chorando, vou pro meu quarto, choro. Aí vem meu pai. O que foi? Aí eu falei, porque ele já sabia que eu tinha beijado, né? Já sabia quem era o menino. Por isso que é bom, Pedro, você é muito amigo da sua filha, pra saber quem é o primeiro beijo, sabe? Primeira paixãozinha. E meu pai era muito meu amigo. Ele já faleceu, mas ele era muito meu amigo. Então, assim, ele foi lá, conversou comigo, me botou no colinho dele lá. Eu não sei se ele tava mais feliz, que eu não tava ficando beijando mais, ou se ele tava realmente triste comigo. Eu acho que tava triste. Acho que pai acaba absorvendo a dor também. Aí ele falou que ele era um bobo de não ver quem eu era, e ficou lá mesmo me consolando. Mas esse dia eu chorei muito. Mas se transformou, ou você ainda assim depois sofreu de novo? E eu fiz uma cartinha, depois vamos fazer uma outra live, porque eu fiz uma cartinha, eu tenho até hoje. Isso foi em 2006. Eu tenho até hoje essa cartinha guardada dessa minha experiência amorosa que eu fiz.
Aí eu mostrei que eu tinha que mostrar quem eu era, qual era meu objetivo, que eu tinha que me amar em primeiro lugar. Ih, com 12 anos já falando isso. Cara, assim, Gabi, é fantástico, né? Porque essa foi uma decepção, mas imagino que ela tenha te preparado. Eu costumo dizer que eu queria ter tido a minha primeira decepção amorosa na adolescência, porque a minha foi velho, já com mais de 30 anos. E aí tu, tipo, não tá preparado pra nada, né, cara? Eu não tava preparado pra nada de sofrer e eu não sabia como era. Foi dose. É igual cachumba, né? Quanto mais velho você tem, catapora, quanto mais velho, pior. Mas porque também a mulher, ela, sei lá, acontece as coisas mais cedo, né? Entendeu? Tem homens que têm 40, 50 anos e são imaturos. As mulheres, elas já desde de pequenas, assim, elas já são independentes, sabe? Sim. Por exemplo, tu conta uma história de uma menina de 17 anos que se descobriu grávida e que queria tirar... Se você, por exemplo, um garoto de 17 anos, pô, não tem a menor ideia das consequências das coisas, infelizmente. E hoje eu acho que tá ficando mais tarde. Tipo, acho que a adolescência do homem hoje tá indo até os 38 anos, o cara ainda é um adolescente, tá ligado? Tu vê os caras com atitude de adolescente. E tua carreira, Gabi? Você, né, é uma mulher preta, né, cara? Uma mulher que, tipo assim, passou por uma gravidez na adolescência e hoje é uma profissional. Me conta um pouco dessa construção de como foi mais difícil para você. A gente já trocou uma ideia sobre isso em outros momentos. É mais difícil mesmo para mulher, para mulher preta ainda mais? Me conta um pouquinho dessa tua construção. Então, não foi fácil. A parte mais difícil foi cursar a faculdade com um filho pequeno, né? Tive o Miguel aos 17 anos. Não coloquei na minha cabeça que meus sonhos tinham acabado. Não coloquei na minha cabeça que eu não ia ser ninguém na vida. Eu não coloquei na minha cabeça que ele ia ser um impedimento para eu conseguir conquistar os meus sonhos, entendeu? Eu coloquei na minha cabeça que ele era uma bênção na minha vida. Sim. Depois de escutar o coraçãozinho dele bater. E eu tinha que melhorar por conta disso. Então, eu iniciei a faculdade aos 20 anos, né? E o Miguelzinho, ele estava com 2 anos. 2014, ele estava com 2 para 3 anos. Nesse ano foi muita loucura, porque nesse ano eu me separei, entrei na faculdade, me mudei, botei ele para ficar com uma senhora que eu tomava conta dele. Ele começou a creche e foi uma loucura. Mas assim, o caminho é que me fortaleceu, né? Sim. Porque não é fácil, não. Às vezes ficava doente, tinha prova, e eu me formei pela Cândido Mendes. Sim. Então, na Cândido não tinha essa de você ficar adiando prova. Você era a P1 estava ali, a P2 estava ali, você tinha que fazer. Sim. Não tinha essa de ficar marcando. Então, quantas vezes eu já levei meu filho para fazer prova comigo? E eu, antes dele sentar comigo para fazer prova, eu falava com ele assim: filho, tem que ficar quietinho para a mamãe fazer prova, tá? Aí ele ficava quietinho, Pedro. Caraca, que incrível. Ele ficava quietinho, a professora até ficava falando, ficou quietinho, né? Ficou quietinho. Quantas vezes isso aconteceu? Não foi uma vez só. Não botava cola na fralda dele, não? Que aí, tipo, vou ter que trocar a fralda ali, tá? A gente tinha uma cola ali no meio. Não dava. Eu acho assim que ele era um incentivo para mim, ainda é, né? Um incentivo para as coisas melhorarem. Eu acho que quando a gravidez é assim, de repente, você só pensa no pior. Você não pensa que a sua vida vai ser mais difícil, mas não é impossível você conseguir suas coisas. Não é impossível. Então, só que é diferente, por exemplo, entre você sair e tá lá num barzinho e você ir para casa, que tem que pegar seu filho numa senhora, que tem hora para poder devolver seu filho, você não vai pro barzinho. Sim. Você vai para casa pegar o seu filho, porque você tem hora para pegar ele. Isso te ajudou, né, na tua formação, no teu entendimento? Porque você
se viu forçada a ser uma pessoa mais disciplinada do que a maioria. Mais ou menos, Pedro. Porque era muito cansativo, porque eu era provedora do meu lar, né? Eu era estudante, eu era mãe, eu era sobrinha também, eu era irmã também. Tu trabalhava então, assim, e eu era estagiária, né? Eu era estagiária e também trabalhei um tempo na Caixa Econômica. Então, assim, teve momentos que não dava. Às vezes, teve momentos de querer jogar tudo pro alto, teve momentos de querer trancar um semestre. Sim. Mas aí eu ia no embalo, eu falava assim, não, eu preciso terminar, eu preciso fazer, né? Incrível. E aí deu certo. E você sempre fala de Deus aí, de vez em quando você coloca Deus em alguma questão e tal. Como é que é essa tua formação espiritual? Como é que foi como que a espiritualidade entrou na tua vida? Qual a tua religião? Me conta um pouco também dessa parte. Então, eu já rodei um pouco, né? Já fui para a Igreja Universal, já estudei a Bíblia com o Testemunho de Jeová. Uhum. Já fui para aquela igreja Assembleia de Deus do Reteté. Sim. Já fui para essa, já fui católica. Quer dizer, eu ia mais, né, para a igreja católica. Sim. E já li livros espíritas também, estou começando a ler uns livros espíritas também. Então, assim, eu não tenho algo definido, porque eu entendi, assim, que Jesus, né, ele não é uma religião. Sim. Jesus não é isso. No dia que eu aprendi a tratar Jesus, né, como se fosse uma pessoa, a minha vida mudou completamente. Sim. Então, assim, às vezes, por exemplo, tem até uma música evangélica que fala assim, eu entrei no quarto e fechei a porta. Porque é exatamente isso. Você às vezes, você fica anos numa igreja, você fica anos numa doutrina, o qual você não tem intimidade com o Espírito Santo. Sim, você acha que ele é uma fumaça, né? Você acha que ele é uma fumaça. Você não conhece o Espírito Santo. Entendeu? E assim, tem um movimento na Igreja Católica chamado de Renovação Carismática, que é muito legal. E eu estive, e de vez em quando eu até vou também, o qual me fez entender o que sentir a presença do Espírito Santo, né? Isso acontece muito na igreja evangélica também, quando você é muito voltado para o Espírito Santo também. Só que eu descobri algo muito legal na pandemia, que é você entrar no quarto, trancar a porta e falar com Deus. Se relacionar pessoalmente, intimamente com Deus. É você ir no alto de uma montanha e chegar lá e você chorar e você conversar com Deus como se ele fosse uma pessoa. É como você, por exemplo, tá de saco cheio, você se magoou com alguém, é quando você vai até o mar, você fica ali sentado refletindo e pensando na sua vida e sentindo aquele vento no seu rosto como se aquilo te aliviasse. Então, eu aprendi que Jesus, quando ele quer falar com você, ele vai te incomodar até você se render a ele. Né? Ele vai te incomodar, não adianta não, ele vai te incomodar. Quando vai ele ficar quer ali, falar né? com você. Vai. Eu não sei nem se a palavra seria incomodar, né? Mas ele vai se fazer presente ali e vai, tipo, te chamar atenção. Mas ele vai... Porque ele tá tentando falar com você no amor, você não tá prestando atenção? Então vai começar umas situações aí pra você. A desandar, né? Vai começar a vir umas dores pra você, entendeu? Vai começar uma desilusão amorosa, vai começar o trabalho ficar ruim, vai começar o seu filho ficar respondão, vai começar seu trabalho não tá legal mais. E aí aonde, o que você vai fazer? Você vai ficar desabafando pros outros seus problemas? Não, o que tu vai fazer? Se voltar, né? E o que Deus quer que você faça? É isso. Olhe pra dentro. Olhe pra dentro de você, você conversa com ele, você... como se ele fosse assim, né?
eu aprendi isso com uma amiga e guardei isso comigo. De você tratar Deus como se ele fosse um amigo ali e você estivesse desabafando. Cara, a própria Bíblia fala, né, cara? Às vezes hoje eu vejo muito cristão se considerando servo de Deus, quando Jesus fala que ele não considera mais servo, mas nós somos amigos de Deus, né? É um outro patamar de relacionamento. Acho que é esse o relacionamento que, independente de religiosidade, Deus quer ter com você. Um relacionamento de amizade. Ele quer. Né? E isso fortalece, Pedro, a gente, sabe? Quantas vezes eu entrei no quarto, não só aqui na minha casa, mas outras casas que eu morei, as coisas estavam difíceis e eu só chorava no meu travesseiro e conversava com Deus e ninguém mais sabia do que eu estava falando, do que eu estava sentindo, entendeu? Então, assim, eu vi Deus me honrar, entendeu? Entendi. Então é isso, as pessoas têm que entender isso, né? Ah, tá na igreja há 10 anos, mas você conhece Cristo de verdade? Você sabe quem é Ele de verdade? Você ama teu próximo de verdade? Sim. Como a ti mesmo? Você se ama primeiro também? Você tem... Isso também é interessante, hein? As pessoas não entendem. Conta, o que é interessante? Isso aí é interessante. Por exemplo, Deus tem lá um mandamento: ame a teu próximo como a ti mesmo. E aí, ame a teu próximo como a ti mesmo, tá? Primeiro ele manda você amar quem? A ti. Ti mesmo. Sim. Ti mesmo. E o que você faz para você amar a si mesmo? Como é que tá o amor por você? Você se ama de verdade? Exatamente. Qual o tempo que você passa contigo? Né? Contigo. Porque eu acho que o autoconhecimento vai para esse caminho. Eu tinha um ranço quando as pessoas falavam de amor próprio, porque eu não entendia, Gabi. Cara, vamos lá. Como que eu não me amo? Eu gosto de comer a melhor coisa, eu gosto de ver os melhores filmes, eu gosto de andar bonito, cheiroso. Isso não é amor próprio. Isso não é amor próprio. Amor próprio tem a ver com, primeiro, autoconhecimento. Você precisa ter tempo contigo. E aí foi onde a escrita terapêutica, muita gente, né, você inclusive está lendo meu livro, muita gente pergunta, cara, como é que você começou a escrever? O meu livro era eu conversando comigo mesmo, eu me conhecendo, eu olhando para dentro, né? Tanto que o nome do livro é O Caminho Até Mim, não é o caminho até Deus, ou até você, ou até alguém, até meus filhos, não, o caminho até mim, porque eu precisei olhar para dentro, me entender, cara, quem é esse cara aqui, esse barbudo careca? Ele é o quê, de fato? E esse projeto que você está participando hoje, ele tem a ver com isso. Quem é você? Quanto tempo você passa do teu dia olhando para o trabalho, para o filho, para as dívidas, para as contas e para você? Porque isso aqui, cara, sem olhar para você, eu não sei, você não vai conseguir ser uma boa esposa, você não vai conseguir ser uma boa profissional, você não vai conseguir ser uma boa mãe se você não tiver um encontro com você mesmo. Não sei se você concorda com isso. Concordo e não tiro nenhuma vírgula, não, concordo. Você levar, eu acho esse questionamento legal, que é que eu tô passando também. Qual é a sua verdade? O que você traz consigo? O que você tem dentro de você? Quais são as tuas dores? Quais são as coisas que você ainda não curou dentro de você? O que precisa de cura? O que precisa ser olhado? O que precisa ter um olhar mais técnico na sua vida? O que precisa... o que tá dentro de você que você carrega e que você ainda não perdoou? Tem que olhar para dentro. Só olhar para dentro dói, né? Porque você vai mexer em coisas que estão escondidinhas, você vai mexer em dores que estão ali. O negócio você falou no começo aí da tua psicóloga, que ela te questiona e às vezes a dor está lá, escondida, está no seu subconsciente, ela traz para a consciência e aí entra uma crisezinha. Mas aí você vê, assim, eu passei a entender as pessoas diferente agora. Não fico buscando mais julgar, sabe? Eu fico tentando entender.
buscando... Às vezes você conhece uma pessoa que te alfineta por tudo, né? Por coisas mínimas já tá te alfinetando. Aí você entende que tem algo de errado com essa pessoa. Já ouviu falar? E enquanto você não se curar, você vai sangrar em pessoas que não te cortaram. Sim. É exatamente isso. O ferido fere, né, também, né? Ele acaba... É igual o animal ferido ali, que você vai tentar botar a mão, o cachorrinho tá machucado. Ele vai te atacar porque ele tá ferido, né? Então ele é um mecanismo de defesa. Fantástico. Gabi, qual é o teu próximo passo, cara? Quando se pensa na Gabriela, o que vem a seguir? Quando eu penso na Gabriela, o meu próximo passo... me desenvolver profissionalmente, né? Fazer viagens. Ai, gente. Olha o sorriso que ela abre. Fazer viagem, meu Deus, conhecer lugares, povos diferentes. Me autoconhecer, sabe? Continuar nisso. Estudando. Eu gosto de estudar as religiões, né, em si. Sim. Eu me amarro. Também, adoro. Me amarro, sabe? Então, assim, o próximo passo é cada vez mais me curar de coisas que já fizeram, que eu estou trabalhando nisso cada vez mais. E é crescer, cara. Eu quero evoluir como pessoa, como ser humano. Eu quero muito evoluir. Estou com essa sede de aprender, sabe? Uma fome, né? Uma fome de aprender, assim, o que é novo. Eu quero que o que é novo chegue, assim, na minha vida com uma força muito grandiosa. Muito bom. E quem não é você? Quem não sou? Então, eu não sou, assim, materialista. Você não é uma pessoa materialista. Assim, claro que a gente gosta das nossas coisas, mas eu não sou, assim, aquela pessoa, Pedro, que vai ficar brigando. Isso aqui é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Esse código aqui é meu, é meu, é meu, é meu. Você não é apegada, né? Eu não vou ficar debatendo com você, tá bom. Se eu ver que é teu, eu não vou ficar mais insistindo, não, então leva. Sabe? E você é a Gabriela de 2 anos atrás? Não. E de 2 meses atrás? Não. E de ontem? Não. Isso é incrível, né, cara? Quando você para pra pensar assim, cara, eu não sou quem você não é. Eu não sou a Gabriela de ontem, por exemplo. Eu sou outra pessoa. Né? E eu também não sou ainda a Gabriela de amanhã. Que quer isso tudo que eu falei com você. Sabe? De estar... O mundo é tão grande, assim, pra gente ficar só num local. A nossa mente, ela vai, assim, sabe? Ela visualiza você num local. Eu sou assim, eu visualizo as coisas. Então, eu quero conhecer coisas novas, pessoas novas, culturas diferentes. O jeito que cada um olha pra vida. Às vezes eu paro pra conversar com um senhor, assim. Adoro um velhinho. Adoro. Eles conversam, falam a percepção da vida. E outra coisa, eu tinha uma peça para fazer tudo. Por isso que eu tô falando, eu não sou mais a Gabriela de 2 anos atrás, porque eu era impaciente, eu não tinha paciência para escutar um áudio, por exemplo, de... Mas, meu filho, agora existe a velocidade 2? Existe, mas não tô entendendo nada que a pessoa tá falando. E no 1 tá muito devagar. Aí tu bota no 1,5. Tu é a pessoa do 1,5. Não sou mais a pessoa do 2. Eu tô tentando ser a pessoa que vai ouvir do 1. Muito bom. Entendeu? Porque, assim, o que eu escolhi pra minha vida é ouvir o próximo, é ouvir as pessoas. Eu só consigo trabalhar se eu ouvir as pessoas.
Fantástico, Gabi. Gabi, como que a galera faz aí para te encontrar, para encontrar mais sobre você, sobre o teu trabalho e tal? Você tem alguma rede social que seja mais profissional ou não está tão voltada para isso? Como faz para te encontrar? Olha, eu tentei montar uma rede profissional, mas as pessoas não gostaram, não, porque as pessoas querem saber da minha vida. Então tá bom. Então o que acontece? Minha rede social é Celestrino.Gabriela, tá lá, Gabriela Trilheira, tá lá, Gabriela que trabalha com processo criminal, com processo de família, vara de família. Tá lá a Gabriela que vende biquíni também, que tem a minha página dos biquínis, Tem a Gabriela também, a mãe, a esposa, a filha, tá lá, a irmã, tá a Gabriela lá. Porque não adiantou eu fazer uma rede social só para a área do direito. Todo mundo achou maçante, entendeu? Então, tirei e tá lá. Quando tem alguma novidade eu posto, quando eu tô fazendo trilha, tá lá. Sou eu de verdade. Gabi, muito obrigado, cara. É sempre muito maneiro falar contigo, né? Sempre muito bom. E eu espero que você conquiste tudo que você falou aí, que o teu próximo passo seja incrível. E tamo junto.